Olá pessoal, sejam bem-vindos para esta videoaula. Então nesta videoaula a gente vai falar a respeito de PHP, especificamente como que a gente pode manipular os dados de um formulário HTML que são enviados para um script PHP. Então nesta videoaula a gente vai falar a respeito do tag form. Então a parte de HTML propriamente dita não faz parte do escopo desta videoaula, mas a gente vai ver brevemente a sintaxe dessa tag form. Depois a gente vai ver como que a gente faz para receber os dados do form no script PHP e como que a gente faz para verificar se uma determinada informação, se existe uma determinada informação. Por exemplo, existe o username, ou seja, ela foi enviado para o script PHP. Então a gente tem que fazer essa verificação, porque não há garantia. O fato de eu ter incluído uma informação no form não significa necessariamente que essa informação foi para o script. E a gente vai ver também uma outra técnica, que é juntando tudo. Ou seja, uma forma mais clara de fazer é separar a parte do HTML e a parte do PHP em dois scripts separados. Mas a gente pode também juntar os dois num único. O mesmo script que exibe o form, por exemplo, pode ser o que faz o processamento das informações que são inseridas nele. Tá? Então vamos ver na prática como que isso acontece. Bom, então eu tenho aqui um form, não foi levado em consideração a parte de design, né? Então eu deveria usar CSS se eu quisesse dar uma caprichada no visual dele, mas eu não me preocupei com isso. Então a única coisa que me interessa é eu ter aqui um form onde eu tenho dois campos. O usuário vai preencher esses campos e clicar no botão enviar. A hora que ele clicar no botão enviar, tem que ser enviado esses dados para um script PHP. Este script PHP vai receber essas informações e fazer algum processamento. Tá? Então vamos ver o código HTML que gerou isso. Então eu criei aqui, usando o Octane Studio, eu criei um arquivo HTML que eu chamei de index.html, que ele foi criado usando o template do HTML5. Então toda essa estrutura aqui ele cria. Eu só alterei aqui, ó, o H1, o header, né, para exibir o cabeçalho, esse cabeçalho aqui. E aí tinha outra parte aqui, que é a seção nave, onde tinha os menus, né, home e contact, que eu excluí. E aí eu acrescentei dentro da div, que seria a parte de conteúdo da página, e eu inseri um tag form, que é tudo isso daqui, né, o label, o campo, o texto, o campo de senha e os botões. Então a sintaxe do tag form é form um action. Esse action é hora que o usuário clicar no botão enviar. Qual é a ação que ele tem que executar? Ele tem que chamar por um script chamado login PHP. Então, se no tag form eu tiver um botão submit, então o próprio nome já está meio que subentendido. Eu vou submeter todos os dados que tem no form para alguém. E esse alguém é o script que está definido aqui no action. Então a ação a ser executada quando o usuário clicar num botão submit é pegar esses dados todos e chamar o script login PHP passando essas informações. O envio dessas informações do cliente, que é o browser, para o servidor onde está hospedado esse script, esse envio pode ser feito seguindo dois métodos: o método post ou o método get. Então se eu colocar aqui get, eu vou salvar, testar e vou digitar qualquer coisa aqui, clicar em enviar. Então no get, ó, claro, deu erro porque não existe o login.php ainda, mas o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Quando vocês usam o método get, ele cria uma string de requisição e todas as informações ele exibe nessa string. Então tem o endereço do servidor, o script a ser executado, depois de interrogação, o nome da informação, o valor dela. Aí esse operador aqui, o e-comercial, o nome de outra informação, o conteúdo dela.
aí é comercial, o nome da outra informação, o conteúdo dela. Então observe aqui que inclusive o botão que foi clicado, ele envia também. Então eu posso ter diversos botões submit, mas num dado momento apenas um vai ser enviado. Então eu posso ter vários botões submit, todos com o mesmo nome. E lá no script eu posso avaliar o conteúdo dele. Então ele segue como se fosse uma variável qualquer, né? Uma informação como outra qualquer. Então esse é o nome que eu dei para o botão, ó, name, e o value. E aqui uma coisa, ó, que fica claro que não é útil, não é muito recomendado usar o método get para essa função de enviar senha, ó, que ele exibe o conteúdo da senha. Então de nada adiantou eu mascarar a senha aqui se depois eu exibo ela aqui. Tá? Então uma característica do método get é que ele junta todas as informações com o script e o endereço dele e monta uma string de requisição. E essa string é que é enviada para o servidor web. Chegando lá, o servidor web vai repassar para o PHP. Então ele vai separar cada informação e o PHP pode tratar essas informações. Agora, se eu colocar aqui o método post, então, método post, ó, e deu erro também, porque não existe o script, mas observe aqui que ele não enviou, não mostrou as informações que estão sendo enviadas. Então, nesse caso aqui, ele vai chamar o script e na sequência vai passando cada uma das informações como variáveis de memória. E não exibe. Então esse daqui também não tem limite quanto ao volume de informações. Enquanto que no método get isso tem limite e pode variar de navegador para navegador. Tipo 1K, 2K, mas tem limite. E no caso do método post praticamente não tem limite e as informações não são visualizadas pelo usuário. Então no caso de manipulação de senha, provavelmente sempre você vai optar por usar esse método post. Bom, então aqui ó, eu coloquei username, que é só um tag, e aí um tag input para o usuário poder digitar o username. Então ó, type text, o tamanho dele na tela, então o tamanho dele na tela, e o max length, o tamanho máximo, o número máximo de caracteres. Por exemplo, poderia colocar 10. Então, ó, apesar dele ser 20 na tela, eu só estou admitindo 10 caracteres na hora de digitar. E aí o name, então essa propriedade name é que o PHP vai usar para identificar essa informação. E o value é o valor inicial desse campo, que tem que carregar o formulário com esse campo vazio. Aí eu tenho também o campo senha, que é praticamente a mesma coisa, só mudando o tipo de controle. É um controle tipo password. Então ele vai mascarar a hora de exibir os dados que o usuário estiver digitando. E daí um botão do tipo reset, que é para limpar caso o usuário queira. Por exemplo, ele está digitando, desculpa, então aqui está digitando, limpar, ele reseta os campos. E o botão do tipo submit. Então, como eu já disse, geralmente para um form a gente vai ter um botão submit. Então esse botão, na hora que o usuário clicar, ele vai submeter os dados que estão dentro do form/form para o script que aqui estiver especificado. Tá, ok? Então o que a gente vai fazer agora é criar esse script e ver como que a gente pode receber esses dados, que é o username e password. Bom, então eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou criar um novo script PHP e vou colocar aqui qual que é o nome que eu tenho que dar. O nome login.php, né? Login.php. Então aqui está, eu vou apagar essa linha. Então, como que a gente faz para receber? Então recebe os dados vindos do form. Então eu vou receber username e vou colocar aqui usuário.
Então o dado que vai vir do formulário, que lá no formulário se chama username, eu vou receber o conteúdo dele, o valor, e vou guardar numa variável do PHP chamada usuário. Então como que a gente faz? Se você souber qual que é o método que for usado, você pode usar uma variável super global chamada post. Então o PHP, toda a informação que ele receber, ele vai colocar nessa super global chamado post. Então toda a informação que ele recebeu pelo método post, ele vai criar uma nova entrada nessa super global chamada post. Aí eu vou colocar aqui senha, então também post e password. Então observe que você tem que colocar aqui qual que é o nome da informação que está no formulário. Bom, eu dei uma paradinha, fui tomar um cafezinho e não lembro onde eu tinha parado, o que eu estava dizendo, mas o objetivo do script aqui é pegar essas informações que estão vindo do formulário, portanto aqui é o name, né, de cada campo lá do formulário. E recapitulando, né, então se eu uso o método post aqui, o PHP, a hora que recebe as informações, ele cria uma entrada nessa super global, que é um array, né, chamada underline post. Então é só eu verificar isso daqui e eu vou conseguir pegar o conteúdo cujo nome, cuja chave é username, e o conteúdo que o usuário digitou lá, cuja chave é o password. Então eu pego e gravo numa variável. Então aqui eu vou verifica se usuário e senha estão ok. Vamos imaginar que o usuário tem que ser igual a admin e senha deveria ser igual Linda, admin de trás para frente, né? Então eu posso agora simplesmente fazer uma verificação usando o if, por exemplo. Então se usuário igual admin and senha, né, igual a Linda, aí eu vou colocar aqui então uma mensagem echo login efetuado com sucesso. Se não, echo acesso negado. E aqui eu posso até, isso daqui poderia ter toda a estrutura HTML e o trecho de código em PHP, né? Então aqui eu vou colocar simplesmente um botão. Então input type igual button. Então como eu já disse, quando eu tenho um objeto do tipo submit, ele é um botão que ele vai submeter informações de um form para um script. Então geralmente o tipo submit, o objeto submit, que é um botão, ele está atrelado a um form. A gente tem um outro botão também que visualmente é igual, que é o button. Esse daqui ele não está vinculado a um form. Se eu colocar o tipo button aqui, eu posso morrer de clicar que ele não vai automaticamente chamar esse script. Então o button, o programador, o designer que tem que dar vida para ele, né? Então eu vou criar aqui um button simplesmente para voltar. Então eu vou colocar aqui name igual bt voltar e o value igual voltar. A hora que o usuário clicar nele, ele vai simplesmente voltar, como se o usuário tivesse clicado no voltar lá do browser, né? E aqui eu vou colocar um clique e eu vou colocar history.back.
né? Acho que é só isso, não lembro se tem o parênteses ou não, mas se precisar eu coloco depois. Então agora eu vou testar. Eu vou digitar aqui admin e a senha correta e enviar. Então aqui, ó, login efetuado com sucesso. Está errado o script aqui. History back. Acho que é isso. Faz tempo que eu não uso mais, mas aí, tá ok? Então agora eu vou digitar uma senha errada. Então, ó, acesso negado, voltar. Beleza? Bem facinho, né? Mas ainda não acabou. Aqui, ó, vocês veem, observem que eu peguei, digitei, recebi os dados, não fiz verificação nenhuma. Então, eu vou tentar aqui. Nesse caso não deve dar problema, por quê? Porque alguns campos ele manda vazio. Vamos imaginar que se tivesse aqueles radio button ou checkbox, aquele lá só vai se tiver marcado. Se não tiver marcado, ele não envia. Então, é sempre bom a gente verificar antes se a informação existe ou não. Então aqui o ideal seria eu colocar assim primeiro: if verifica seu campo username existe. Então eu vou colocar aqui if iset. Essa função iset é uma função do PHP que verifica se está setado, se ela existe, né? Se alguma variável existe. Que variável? Por exemplo, essa daqui, ó. Então eu posso verificar se um certo elemento dessa super global existe. Então if iset username, então eu vou colocar aqui então eu poderia colocar assim, por exemplo, o nome. Então eu vou colocar existe and. O and em PHP pode ser tanto escrito como assim o estilo da linguagem C, né? Bom, então aqui eu coloquei, ó, primeiro verifique se a variável existe. Então existe uma entrada chamada username nessa super global post. Se existe, e o tamanho, o conteúdo dela. Então strlength é uma função string length, né? O tamanho da string. Se o tamanho do conteúdo dessa informação for maior que 6, vou colocar aqui maior ou igual. Vamos imaginar que o login tem que ter pelo menos 6 caracteres. Então eu estaria validando ele. Se for maior ou igual a 6, recebe e guarda na variável usuário. Se não, exibe essa mensagem. E eu vou colocar aqui, se não, usuário é igual a nada. E coloca aqui campo username inválido. Bom, aí continua, né? Aí você poderia fazer verificação com esse campo também. Mas observe aqui como que a gente verifica se a informação chegou até o código em PHP ou não. Tá? Então eu vou salvar e vou testar novamente. Eu vou colocar aqui admin. Aqui. Então ele vai dar erro, provavelmente. Ó, campo username inválido. Por quê? Porque não tem 6 caracteres. Ok? É claro que eu deveria ter dado uma mensagem mais adequada aqui, mas o que eu quero mostrar aqui é como que vocês verificam se a informação existe e como que vocês recebem essa informação e guardam numa variável, por exemplo, para manipular depois. Bom, uma outra questão também que é de extrema importância é se quem faz o código HTML não for o mesmo que escreve o código PHP, pode ser que quem escreva o código PHP não saiba qual método que usou. Por exemplo, o designer usou o método get, o programador PHP usou o método post. Então isso funciona. Tá? Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Tá? Ó, funcionou
mas eu não sei se é o certo, né? Quer ver, eu vou tirar essa verificação daqui, ó. Vou tirar essa verificação de 6, eu vou colocar se é maior que 1, para ele aceitar qualquer coisa, maior ou igual a 1. Então, volto aqui. Então vou colocar aqui, admin. Então aqui deveria ter sucesso. Ó, camp username inválido. Como? Né? Se ele é maior que 1. O fato é que a informação foi passada usando o método get. E eu tentei pegá-la usando o método post. Então o que eu posso fazer? Ou eu troco aqui, o que daria um bom trabalho se for um sistema complexo, grande, né? É claro que isso retrataria a falta de integração entre a área de design e a área de programação, né? Então, agora eu vou repetir com o mesmo conteúdo. Ó, agora é sucesso. Então, observaram que se eu defino aqui que é o método get, eu tenho que saber aqui que eu tenho que pegar pelo método get. Aí vocês podem perguntar, mas e se eu não souber qual o método que foi usado aqui? Aí então o PHP disponibiliza para você uma outra super global, que é a request. Então essa request ele pega independente do método utilizado. Ele tenta um método, se não consegue, ele tenta o outro. Então ele coloca, sempre que ele recebe uma informação, ele acrescenta também nesse método request. Então não importa se a informação chegou pelo método get ou post. Então, agora eu vou testar novamente e agora é sucesso. Então eu não alterei o script HTML, ó, continua como get. Mas aqui ao invés de usar get ou post, eu estou usando request. Então, mesmo que eu alterar aqui novamente para post, ele vai funcionar. Tá, então digitei a senha errada. Aqui é admin e aqui é Ninder. Ok? Então é isso. Bom, então na próxima videoaula eu vou tratar do outro tópico, que é como que eu posso colocar o código PHP junto com o HTML aqui. Então em algumas situações pode ser viável isso, ou embora na maioria das vezes a separação é melhor para ter uma legibilidade melhor o código, tá ok? Então aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!